Estamos retornando do nosso intervalo agora para falar neste segundo bloco. Vamos falar de ginástica rítmica. O Brasil sediou pela vez primeira, não o Brasil, não é? A América do Sul sediou pela vez primeira o Campeonato Mundial de Ginástica. Claro que eu não sou tão expert para falar dessa ginástica, mas a nossa convidada de hoje é especialíssima. Ela esteve lá, ela é especialista em ginástica rítmica. Professora Keila Angel, por gentileza, professora, chega até nós. Primeiro, muito obrigado por aceitar o convite. E nos fala aqui, professora, como que foi essa participação lá no Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1, na Barra da Tijuca, na Vila Olímpica, acompanhar este Mundial de Ginástica. Deve ser uma emoção, não, professora? Sim, foi emocionante estar lá, presenciar, ver que é de verdade, principalmente, né? A gente, assim, acompanhando sempre por YouTube, sempre pela TV. Então, como foi a primeira vez no Brasil, ter a oportunidade de estar lá foi mágico, foi a melhor experiência da minha vida. Foi muito bacana. Foi de muito aprendizado também para a minha área, né, como professora, conhecer um pouquinho mais dessa parte da ginástica que é competitiva, né? Aqui na cidade a gente tem a ginástica rítmica, mas a gente ainda não participa de competições, mas, né, quem sabe para frente, né? Quem sabe, assim, isso inspire também, a gente está competindo mais para frente, e foi maravilhoso o evento. A professora falou que chegou lá e acabou, então, tendo um aprendizado muito bom. Qual foi esse aprendizado, professora? Então, como a ginástica rítmica competitiva, ela tem vários juízes, né? Que fazem a somatória de pontos, que escolhem quem vai ganhar, quem vai perder. E como professora, isso influenciou muito. Então, eu pude ver de perto como que funcionava os descontos de notas, como ficava próxima uma ginasta da outra. Então, às vezes o Brasil, né, ficou com a prata nesse evento por poucos pontos de diferença. Então, vivenciar, assim, esse mundo da ginástica foi muito bacana. Agora, é interessante, eu acompanhei essa final, foi por milésimos, Foi a última apresentação, a vitória já estava sendo comemorada. Sim. Nos conta como foi essa emoção, professora. Nossa, a torcida, assim, era de arrepiar, foi muito bacana. As pessoas que estavam lá tinham um conhecimento muito grande. E aí o Brasil foi excepcional nas suas séries, né, que a gente chama. Então, não tiveram, assim, erros extraordinários e perderam, assim, por pouquinho. Então, o Brasil fez 28.550 e o primeiro lugar fez 28.650. Nossa Senhora. Então, assim, a gente já estava contando com a vitória, estava todo mundo vibrando, estava entupido o ginásio, né? E aí veio lá, a gente levou um banho de água fria, mas foi maravilhoso porque foi histórico, né? Essa medalha do Brasil lá no Mundial de Ginástica Rítmica. Vamos fazer uma viagem de retorno agora, professora. O que a senhora pode trazer, professora, para os seus alunos aqui de ginástica rítmica? O que aprendeu? O que dá para trazer? O que dá para ligar? Olha, quando eu fui para o Mundial, eu tive uma outra visão da ginástica rítmica, né? Aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente traz para dentro da escola de dança, tenta trazer um pouco dessa parte esportiva, né? Mas como a gente ainda não tem, digamos que, equipes de ginástica que saem para competição, é aquela coisa de apresentações. E isso é lindo, maravilhoso, a gente, né, consegue trabalhar legal, mas eu pude ver que a gente tem muita capacidade de estar realizando coisas maiores, né? Então, a gente tem alunas, assim, que se destacam, que às vezes a gente conversa com os pais, que elas precisavam estar sendo direcionadas para essa parte da competição. Poder estar lá me fez, assim, abrir o meu olhar para que pudesse, assim, trabalhar de uma forma diferente. Então, assim, ver que não é tão absurdo, sabe? É claro, é maravilhoso,
mas a gente consegue perceber, assim, que dá para fazer. Então, eu pude perceber, assim, movimentações, principalmente, movimentações que antes a gente tinha um receio de trabalhar e tudo mais, eu já pude ver, assim, que não, que dá para pôr, que vamos tentar, então foi bem bacana essa experiência. A professora falou na questão até mesmo de montagem de equipe, apresentações. Nós estamos muito longe disso, professor, depois que a senhora foi para o Mundial, ou de repente estamos no caminho? Então, a gente pode, tem condições, mas a gente precisa, né, de um apoio, uma estrutura maior. E, por exemplo, assim, na ginástica, né, brasileira tem muitas paranaenses, né? Então, às vezes não chega todas lá no alto nível, nas Olimpíadas, mas, por exemplo, nossa Bárbara Domingos, né, nossa Babi, que chamam, ela é paranaense, então não é um mundo assim tão distante, né? Como a gente pensa assim, ai, mas é uma Olimpíadas, mas dá. Então é um caminho que dá para trabalhar e que dá para chegar. Dá para estar na nossa realidade, dá para Sim, investir. Não é só questão isso. financeira, mas investir dando a moral, dando Exatamente. treinamentos. Então, nós já vamos para um ponto final, professora. Só dizer o seguinte: o que é necessário? Qual a idade? Qual é a característica da nossa ginástica rítmica para iniciar com a professora Keila? Então, a gente trabalha ginástica rítmica desde muito pequeno, né? Então, o alto nível, ele começa lá quando a criança tem seus 3, 4 anos, então já pode iniciar a ginástica e vai evoluindo conforme os treinamentos. As ginastas que estavam presentes no Mundial, a maioria tinha de 16 a 24, 25 no máximo. Então, começa-se muito cedo porque um atleta, né, na maioria dos esportes, geralmente, não tem uma longa carreira, digamos que 50 anos, enfim, né? A ginástica, principalmente a faixa etária da carreira, do alto rendimento é mais curta, né? Então, você vê o futebol, por exemplo, às vezes tem lá seus jogadores de 30, 40 anos, enfim, né? Não entendo muito dessa área, mas... então, trabalha-se dos 3, geralmente, e vai até seus 25 anos, mais ou menos. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Importante sua participação, só que vejam só, a professora falou que passou dos 50, não dá mais. Então eu vou para o intervalo, volta depois, porque não dá mais para ginástica para mim. Até mais.